O podcast Além da Capa é apresentado pela FAM, Faculdade de Americana. Faculdade é FAM, o momento é agora. O momento é agora. Faculdade é FAM. Acesse fam.br. Nesse cenário de crise provocada pelo novo coronavírus, em que a quarentena força um novo desenho das relações comerciais e financeiras, pequenos empresários estão enfrentando dificuldades para honrar compromissos trabalhistas e tributários. Segundo dados da plataforma Data Sebrae, a Americana tem 28.426 pequenos negócios. Desse total, 73% estão vulneráveis por conta dos reflexos da Covid-19. Sobre esse assunto, nós ouvimos no Liberal no Ar o Elber Fabrício Laranja, membro da Associação Brasileira de Fintechs e da Antecipa Fácil, especializada em acesso a crédito. Ele conversou com a Thalita Bristotti. Elber, então aqui o Data Sebrae mostra justamente que a Americana tem quase 29 mil pequenos negócios, dos quais 73% estão vulneráveis pela questão do novo coronavírus. Na prática, como que é a realidade do pequeno empreendedor? A realidade não é boa, porque esse pequeno empreendedor ele já vinha com o seu caixa, seu capital de giro fragilizado por uma sucessão de crises. Aliás, eu costumo dizer que o Brasil ele não vive momentos de crise, ele vive um estado de crise com momentos de prosperidade, com espasmos de prosperidade. Então, a saúde financeira dessas pequenas empresas já vinha fragilizada. Então, quando chega uma situação como essa extrema, onde a atividade econômica é praticamente paralisada, a situação dessas empresas fica ainda mais grave. Nesse momento em que a Selic atingiu a mínima histórica, isso pode ajudar as empresas neste momento ou isso não influencia para agora, talvez lá para frente, quando a economia voltar a andar, isso seja benéfico para elas? A concessão de crédito, que é influenciada pela taxa Selic, ela tem impacto quando a atividade econômica está em atividade. Então, se a atividade econômica está estagnada, o efeito da redução da Selic se torna mínimo, né? Acredito que a gente só vai conseguir sentir os efeitos dessa redução da Selic quando, de fato, a atividade econômica estiver retomada. E esse seria um momento para essas pequenas empresas pegarem algum crédito com o banco, ou no caso com as fintechs, justamente para tentar manter a empresa viva, ou é melhor ela pegar esses incentivos do governo e depois ver o que faz? Eu acho que tem tipos de empresas diferentes, tipos de créditos diferentes, tá? Quem tem acesso ao crédito das medidas governamentais realmente vai conseguir ter acesso a uma linha que vai financiar o capital de giro dessas pequenas empresas de uma forma mais barata. Então, a gente tem linha de crédito, como, por exemplo, 40 bilhões disponível pelo governo federal para o pagamento da folha salarial de pequenas e médias empresas com juros de 3,75 ao ano. Aí sim a Selic incide, né, sobre a realidade dessas pequenas empresas, 3,75 ao ano. Então, essa linha de crédito, sem sombra de dúvida, dos incentivos governamentais é a mais viável. Agora, existe um movimento muito importante que aconteceu recentemente, que os bancos cortaram sumariamente as linhas de pequenas e médias empresas. Então, a gente tem usuários no ambiente da nossa plataforma, do nosso negócio, que tem a ver com crédito, onde alguns usuários relataram que simplesmente do dia para a noite, os seus bancos, onde eles conseguiam tomar crédito, cortaram as linhas. Então, tem uma massa gigantesca de pequenas e médias empresas totalmente desassistidas pelo mercado bancário tradicional. E aí sim, eu acredito que as fintechs sejam uma excelente opção para que elas que estão mais próximas do usuário, que têm vocação de atender pequenas empresas, consigam levar o seu serviço, a sua proposta de valor vigore muito melhor do que aquelas do mercado bancário tradicional.
Certo, mas Elber, é nessa situação de incertezas que a gente ainda não sabe quando que a quarentena deve acabar, né? No estado de São Paulo está previsto para o dia 22 de abril, mas é um prazo que pode ser prorrogado. Enfim, a gente não sabe como que vai ser daqui para frente, quando que o coronavírus vai deixar de ser uma ameaça tão grande. Como que essas empresas que vão adquirir crédito neste momento podem garantir esse pagamento lá na frente? A gente costuma trabalhar com uma modalidade de crédito que é a antecipação de recebíveis, a antecipação de direitos creditórios. Eu acredito que seja uma excelente opção para a pequena e média empresa que tem uma nota fiscal que vai vencer no futuro, ou um direito creditório, um recebível que vai receber no futuro. Aquele já é um ativo que pertence àquela empresa, né? E ela tem condições de fazer a liquidação antecipadamente. Então, essa, entre outros canais alternativos de acesso ao crédito, pode ser uma solução para essas pequenas empresas. Mas, como eu disse lá no começo, a atividade econômica parada, né, reduz demais a capacidade de pagar, a geração de riquezas e, consequentemente, a capacidade de pagamento. Então, até mesmo a antecipação de direito creditório, a liquidação de algum ativo que se tem em mãos, ela tem efeito limitado. Se a crise demorar muito, esses efeitos vão começar a aparecer cada vez mais e a tendência é que exista uma quebra generalizada de pequenas empresas, caso a crise do coronavírus se estenda por muito mais tempo. Justamente sobre essa questão de empresas quebrando, existem algum pequeno negócio, algum setor para os pequenos negócios que que eles estejam mais garantidos por um tempo maior? E quais comércios estão mais ameaçados neste momento? Os setores, com certeza, que estão mais protegidos da crise, que nós chamamos de setores de conforto aqui internamente, são setores voltados para os serviços e produtos e fornecimentos essenciais, os produtos de higiene e limpeza e voltados para a saúde. Esses setores, eles estão mais protegidos da crise porque existe uma demanda muito grande por razões óbvias, tá? Alguns setores estão certamente mais suscetíveis. E esses setores, de acordo com a pesquisa do Data Sebrae, né, os setores mais suscetíveis da economia são o varejo e a indústria da moda, tá? Para você ter uma ideia, o Sebrae, ele estima que 64% das pequenas empresas, ou seja, 89% das pequenas empresas já tiveram redução no seu faturamento, tá? Essa redução já chegou a cerca de 64% do volume que pequenas empresas faturam. Na indústria de moda, por exemplo, que é uma indústria que é muito atuante na nossa região, né, a queda já chegou a 74% no segmento como um todo. Então, varejo e moda são dois segmentos que são super suscetíveis porque eles dependem do trânsito de pessoas e do consumo na ponta do varejo para que eles consigam dar vazão à sua produção. Então, se a gente não tem o trânsito de pessoas e a compra na ponta desse fluxo lá no varejo, a produção não tem como produzir. Então, esses setores são extremamente afetados. E mesmo esses setores tendo, por exemplo, o e-commerce, não necessariamente isso vai ajudar a salvar eles no momento. Sem sombra de dúvida, o e-commerce é uma alternativa interessante para um momento como esse. Mas a ação do e-commerce é limitada, principalmente porque as pessoas estão avessas ao consumo com medo da duração da crise. Então é certo que se existe alguma atividade econômica de varejo nesse momento, é em função do e-commerce. Mas as famílias estão com seus departamentos de compra fechados, né? Com medo da extensão dessa crise. Então, de qualquer jeito, a afetação de setores que não são essenciais é muito grande. Mas nós costumamos dizer o seguinte para os empresários com quem nós conversamos. Esse não é momento de vender. Não é um bom momento para vender, mas é um ótimo momento de estreitar o relacionamento com o seu cliente. Existem muitas formas de estreitar o relacionamento com o seu cliente num momento de crise como esse. Então, nós vemos empresas da indústria da moda fazendo provadores delivery. Olha que ideia bacana, né?
elas têm uma atividade mais ativa na rede social, fazem um acompanhamento dos seus clientes, tentando monitorar como eles estão do ponto de vista de saúde, mandando mensagem de apoio nesse momento. E, sem sombra de dúvida, a opção, né, do delivery ainda ajuda a minimizar um pouco esses impactos. Aqui na cidade de Campinas tem um caso muito interessante que eu gosto de mencionar, que é um salão de cabeleireiro. Ele está conseguindo fazer vendas com desconto hoje, mesmo sem poder atender seus clientes, para que no futuro, assim que a crise do coronavírus acabar, ele já tenha a sua agenda preenchida e não deixe de ter receita. Olha que bacana. Então, esse é o momento de ser criativo. É nos momentos pior momento econômico que surgem as melhores ideias. Então, acredito que esse seja um caminho que o empresário precisa percorrer. Elber, justamente essa era a minha outra pergunta, né? As dicas que você poderia dar, mas eu acho que você já deu muitas dicas. Se tiver alguma outra, fica à vontade para falar, mas eu também queria abordar um outro assunto que por exemplo, aqui em Americana, que é uma cidade de 200 e poucos mil habitantes, em comparação a Campinas, que já tem mais de 1 milhão, ou até mesmo a cidade de São Paulo, que tem milhões de pessoas morando lá. A crise impacta de um jeito diferente, dependendo do tamanho da cidade? Eu acredito que não em relação ao tamanho, mas acredito que sim em relação à capacidade econômica de geração de receita da cidade, tá? Se a gente tem uma população mais rica nessas cidades, né, com renda per capita maior, a capacidade deles de suportarem a crise, embora 64% dos brasileiros não tenham reserva de emergência, não consigam poupar dinheiro, isso eu acho que é uma reflexão que tem que ficar para cada um de nós em um momento de crise como esse, né? Sem sombra de dúvida, as populações mais pobres vão sofrer primeiro. Quem já tem muitas limitações de acesso, né, a bens e serviços, nesse momento de parada da atividade econômica, devem ser afetados em primeiro lugar. Então, todo o nosso empenho deve ser para que, mais rápido possível, a gente façamos a nossa parte para que a gente consiga sair dessa situação e a atividade econômica volte. Então, eu não acredito que, em termos regionais, que a região, o tamanho da cidade influa, mas eu acredito que a renda per capita realmente vai ter uma grande influência. Cidades mais pobres vão sofrer primeiro com isso, e isso deve ter também impacto em outros aspectos sociais, como, por exemplo, a violência. Legal, Elber, muito obrigada pela participação, pela disponibilidade de falar mesmo hoje, né, que é feriado aqui no país. Tenha um bom dia. Legal, muito obrigado. Um bom feriado a todos e saúde principalmente. Exatamente. Um abraço. Conversamos com o Elber Fabrício Laranja, que é membro da Associação Brasileira de Fintechs e também da Antecipa Fácil, que é uma fintech especializada em acesso ao crédito.